gente com diploma técnico, como contabilidade, engenharia, nutrição, enfermagem e assim por diante, está presa em trabalhos que não gosta ou até gosta, mas não remunera o suficiente, ignorando uma demanda muito grande que depende da sua assinatura para dar andamento nos processos na justiça. E o melhor, sem que você precise fazer concurso público e podendo realizar até 90% do trabalho dentro da sua própria casa. Nesse vídeo eu vou te mostrar como entrar na lista de confiança dos juízes, como você mesmo pode definir o valor dos seus honorários e também vou explicar um pouquinho a diferença estratégica entre atuar na justiça estadual, federal ou do trabalho e também vou te explicar o passo a passo para você se cadastrar nessa área. Então vem comigo! Oi, eu sou a Carol Tudini, se você ainda não me conhece, eu ensino você a pensar como uma engenheira e a agir como uma empreendedora. E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre a atuação como perito judicial. Mas por que o perito judicial é importante e é necessário? Bem, o juiz ele domina as leis, mas ele é leigo na sua área em específico. Por exemplo, se existe uma disputa sobre um erro de engenharia, um cálculo contábil ou uma falha de software, o processo trava. Por quê? Porque o juiz precisa de uma explicação técnica para definir qual é a responsabilidade ou da acusação ou da defesa no que se trata em relação àquele processo. E é aqui que você que tem um diploma técnico entra como braço direito da justiça, trazendo o seu conhecimento para esclarecer aquilo que está sendo pedido. Por quê? A acusação vai estar apresentando o lado dela da verdade, a defesa vai estar apresentando a versão dela, porém para o juiz julgar, existem casos que onde as provas do processo não são suficientes para o juiz tomar uma decisão, ele vai contratar um perito judicial para estar fazendo ali a avaliação técnica. Ao longo do vídeo eu vou trazer mais alguns exemplos, mas para ficar mais claro, por exemplo, uma vez eu participei de uma perícia que envolvia uma análise de ruína ambiental. Tinha um vizinho que morava ao lado ali de uma marcenaria. E aí, esse vizinho alegava que a marcenaria fazia muito barulho, a ponto de ele não conseguir dormir de dia e nem de noite por conta dos barulhos ali acumulados. E eu fui contratada, então, para determinar. O barulho emitido pela marcenaria, de fato, atrapalha o bem-estar e o convívio do vizinho? Não atrapalha? Então, eu fui lá, fiz as medições, conforme manda a norma, e na situação foi verificado que não, o ruído emitido ali pela marcenaria era inferior ao que estava na conformidade com a lei, e nesse processo acabou sendo finalizado que a decisão foi favorável à marcenaria e não ao vizinho. Mas vamos ao que te interessa. Como que funciona os honorários periciais e como que você pode entrar nessa área? Então vamos lá. Bem, muita gente fala por aí que o juiz impõe um valor, mas a realidade ela é bem diferente. Você avalia o caso e você faz a sua proposta. Você analisa o quão difícil vai ser o trabalho, faz um cálculo de quantas horas você vai gastar para fazer aquele trabalho e também vai fazer um levantamento dos materiais que você precisa para fazer ele. Tem casos que é necessário alugar um equipamento, comprar um equipamento, que vai ser necessário uma visita ao local, e tem casos que não, que o seu trabalho vai se resumir em fazer uma análise documental. Então você analisa a complexidade, faz uma estimativa do quanto de tempo e de recursos você vai gastar e apresenta um valor. Depois que você apresenta esse valor, tanto a acusação como a defesa eles vão analisar a sua proposta e se eles concordarem com o que você propôs, aí esse valor vai ser depositado. Então, a perícia judicial ela é uma relação profissional onde você, seu tempo e o seu conhecimento eles são respeitados. E outro ponto é que cerca de 90% do trabalho é digital e é remoto. Por quê? Hoje, cerca de 90% dos processos, e na verdade a grande maioria dos processos, até mais do que isso, é tudo eletrônico. Então, você da sua casa, você baixa os arquivos, estuda o caso, escreve o laudo de onde você estiver. Você só vai precisar ir até o local, fazer de fato uma perícia, conversar ali com as pessoas,
se o processo exigir. Mas, caso contrário, você não vai precisar sair da sua casa, então 100% do seu trabalho pode ser feito remotamente. E essa é uma liberdade de escala que poucas profissões da área técnica elas oferecem, porque a maioria das profissões exigem que você esteja presencialmente no local o tempo todo. E na perícia não, a grande maioria do seu trabalho ele vai ser totalmente remoto. E se não for, se você precisar ir lá fazer uma visita, primeiro você vai elaborar essa proposta de honorários, que é feito de casa, depois você vai agendar a data da diligência, que também é feito de casa. Terceiro passo, vai lá, faz a perícia, depois de feita a perícia, aí no caso esse terceiro passo é realmente presencial, se a perícia demandar disso. Aí o quarto passo, você elabora o laudo da sua casa e no quinto passo você acompanha as movimentações processuais diretamente da sua casa. Por isso que eu falo que mais de 90% do trabalho é digital e também remoto. Mas tem uma diferença entre atuar na Justiça Estadual, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Na Justiça Estadual, vai atender conflitos civis e de família e também do dia a dia das cidades. Então, vão ser conflitos ali que envolvam uma pessoa contra outra, uma pessoa contra uma empresa, e sempre, assim, coisas relacionadas à nossa vida cotidiana. Já na Justiça do Trabalho, ela vai ser focada em salubridade, em periculosidade, em acidentes de trabalho, que normalmente vai ser um trabalhador contra uma empresa. Já na Justiça Federal, o jogo muda um pouquinho, porque são causas contra pessoas ou empresas contra a União e também as empresas públicas, órgãos do governo ali, como a Petrobras, o INSS e assim sucessivamente. Só que o melhor, você pode escolher se você quer atuar na Justiça Estadual, na Federal ou na do Trabalho e também em quais comarcas você quer atuar. Se só perto da sua casa ou mais distante. Eu, particularmente, sou cadastrada, eu moro aqui na região de Maringá, no Paraná, e eu sou cadastrada ali em torno de 150 quilômetros em todas as cidades perto da minha região. Porém, eu marquei uma opção que eu estou aberta a fazer viagens, a me deslocar mais longe para fazer uma perícia. Então, por conta disso, por exemplo, eu já recebi algumas perícias na região de Curitiba que o meu conhecimento foi utilizado para fazer ali algumas perícias judiciais. Então, você vai escolher, olha, eu estou disposto a viajar, não estou, vou encarar de começo a perícia como uma renda extra, ou vou encarar a perícia ali como a minha renda principal. E aí, de acordo com a sua disponibilidade de horários, a sua agenda, você vai definir também a sua área de atuação. Tá bom, Carol, mas então eu já te expliquei quais são os tipos de vara, que tipo de processo tem, quais os tipos de justiça que existem e o que um perito judicial faz. Além de tudo isso, existe um checklist para você se cadastrar, independente se é federal, estadual ou do trabalho. A documentação que eles vão pedir é bem parecida. Pode ser que, eventualmente, alguma das varas vá pedir algum documento a mais, mas, via de regra, os documentos vão ser sempre os mesmos. E esses documentos vão ser o seu currículo vitae atualizado, o seu registro no conselho de classe. Então, se você for engenheiro, você vai ter cadastro no CREA. Se você for nutricionista, você vai ter o cadastro no Conselho Regional de Nutrição. Se você for fisioterapeuta, você vai ter ali cadastro no Conselho de Fisioterapia, de contabilidade e assim sucessivamente. Então, vai ser necessário o seu registro no conselho de classe e também certidões negativas de débitos, o que quer dizer que você não pode ter dívidas ou débitos junto ao governo estadual, municipal e federal. Ter nome sujo não te impede de atuar como perito judicial. Ter nome sujo na praça, ali, estar inscrito no Serasa. Porém, se você tiver dívidas ativas com o município, estados ou União, seu cadastro também não vai ser aprovado. E para isso, você vai precisar, então,
apresentar o seu currículo, as suas certidões negativas de débitos e também o seu registro no conselho de classe. Cadastrou tudo isso lá no cadastro de auxiliar da justiça, onde cada estado vai ter o seu, cada tipo de justiça vai ter o seu, estadual, federal, e também trabalhista, faz 3 cadastros, né? Um em cada justiça, caso você decida atuar nas 3. Aí então você, de fato, apresenta esses documentos e um técnico judiciário vai avaliar o seu cadastro, estando tudo certo, você já está apto a receber nomeações. Ah, mas Carol, eu já ouvi falar que esse perito não é tão fácil assim. No começo você recebe bastante nomeação, depois você já vai recebendo menos. E eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Na verdade, isso acaba acontecendo porque existem alguns erros que acabam queimando a credibilidade de um perito. Que é, o primeiro deles é que todo juiz detesta 2 coisas: o atraso e a falta de imparcialidade. Se você perder o prazo, o processo trava e o juiz corta você da lista. Então, por exemplo, se você recebeu uma nomeação, você tem ali 5 dias úteis para responder essa nomeação. Se em 5 dias úteis você não responder, o juiz vai trocar de perito naquele caso para que o processo ele tenha uma continuidade. E aí, se você deixou isso acontecer por 3 vezes, você entra numa espécie de lista negra dos tribunais, porque você deixou de cumprir os prazos. Outro ponto é se você, na hora de fazer o seu laudo, você cumpriu todos os seus prazos, você vai lá e julga pelo juiz. Como, por exemplo, você coloca assim: eu condeno tal parte a pagar tanto e tanto por conta disso, disso e disso. O seu papel como perito não é julgar, é trazer informações técnicas. O que você pode fazer é recomendar, colocar assim: eu recomendo que seja feita a caracterização do adicional de insalubridade de 20% por conta disso, disso e disso. Quem vai definir o valor, como que vai funcionar a cobrança, vai ser o juiz, não vai ser você. E outro ponto é respeitar os prazos. Dentro do processo judicial, tem vários prazos que precisam ser respeitados. Eles vão variar entre 5 dias úteis e 30 dias úteis. E é muito importante que você os obedeça. Então, sempre que surgir alguma movimentação que você tiver que responder, é interessante e importante que você respeite os prazos, acompanhe ali até quando você tem que manifestar o seu posicionamento. Então, assim, você, como perito judicial, não é advogado de nenhuma das partes. E, além de tudo isso que eu falei, se você der sua opinião pessoal ou der a entender que você está pendendo para um laudo, seu laudo ele pode ser anulado e aí a sua reputação fica mais baixa ali para o juízo. O segredo de um perito de sucesso não é ter o currículo mais longo, mas ser o profissional que resolve o problema do juiz. Quando você entrega um laudo técnico, imparcial e no prazo, os juízes começam a confiar em você e no judiciário a confiança se traduz em nomeações recorrentes. Tá, mas você falou um monte de coisa, Carol. Falou de como se cadastrar, de documento, o que o perito judicial faz. Então, eu anotei aqui 3 passos para você estar fazendo o que eu te falei hoje e estar se cadastrando como perito judicial para você não esquecer. Primeiro, pesquise cadastro de peritos no site do Tribunal de Justiça, do Tribunal Federal ou do Tribunal do Trabalho da sua região. Depois, o segundo passo é organizar os seus documentos, o seu currículo, as suas certidões e os demais documentos hoje. E, por último, terceiro passo, ao você ser nomeado, não aceite qualquer valor. Sempre estude o caso, calcule as suas horas e faça uma proposta de honorários coerente com a sua responsabilidade. Se você quer saber se a sua formação ela é aceita pela justiça para você atuar como perito judicial, comente aqui embaixo qual que é o curso que você se formou e eu vou te responder onde está a maior demanda de trabalho para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.